Bora de notícia exclusiva, quero contar que Arthur, atacante revelado no Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, foi sugerido nos últimos dias para Cruzeiro e Flamengo. Nação rubro-negra é bomba, bomba, bomba. Arthur e Antony foi oferecido ao Flamengo e Nação está pedindo a contratação desses dois jogadores. Vocês vão saber aqui agora, o Jorge Nicola acabou de cravar essa informação. É de agora. É de agora, essa informação é de agora. Essas duas contratações já seria para a próxima temporada, seja o presidente que for. O Antony, a nação rubro-negra invadiu as redes sociais do Antony pedindo a chegada dele no Mengão e o jogador aceitou, gostou da ideia de vir defender o manto sagrado. E também o Arthur, né? O Flamengo já tentou em outras temporadas contratar esse jogador, não teve sucesso anteriormente, só que agora o staff do Atlético está praticamente colocando o Arthur no Flamengo de graça. Então assim, fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte, porque esse vídeo aqui está repleto de informações. Dê só uma olhada. Assim, eu acho que o Flamengo vai lutar pelo Campeonato Brasileiro até o final. Agora, a gente querer descolar, pelo menos essa é a minha opinião, a gente querer descolar os acontecimentos em relação aos lesionados, eu acho que é um pouco injusto com o elenco quando eu falo de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se você fizer uma análise, o Flamengo perdeu 60, teoricamente, jogadores de 60 gols no ano. Né? Se você fizer um histórico recente do que o Pedro faz de gol, do que o Cebolinha faz de gol e do que o Luiz Araújo faz de gol, os três atacantes do Flamengo, você tem lesões que não são lesões que você volta com uma semana, com um mês, sequer com 2 meses. São lesões que tiraram completamente, apenas do Luiz Araújo, que é um pouco mais, talvez menos grave. Agora, tirar isso dessa correlação, eu acho que é injusto. Eu acho que as lesões contribuíram. Claro que tiveram erros, claro que a gente poderia ter ganho jogos que eu acho que faltou um pouquinho mais, erramos também, mas as lesões elas foram fundamentais para que a gente não tivesse numa situação ainda melhor no Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Quanto à Copa do Brasil, é um campeonato que é importante, é um campeonato que é nacional, e o Flamengo sempre gostou dessa competição de 2000. Não, sempre gostou. Pelo menos é um título nacional em que você não tem uma importância muito grande nesse segundo semestre. E eu acho que o Flamengo ganhando, se der tudo certo, se o lado de cima permitir, se a gente ganhar essa competição, eu acho que o ano fica sendo um ano razoável. Não é um ano dos sonhos, não é do ano dos meus sonhos, nem da torcida rubro-negra, nem de todos os jornalistas que acompanham isso, mas na minha cabeça eu acho que fica sendo um ano razoável. Otávio, o Braz está à disposição aqui para as perguntas de vocês também. Ele já está ouvindo vocês aí no estúdio. É só se vocês se identificarem e fiquem à vontade aí para baterem uma bola com a gente aqui também. Beleza, Monique, obrigado. Vou começar por aqui. Braz, Otávio falando, prazer estar conversando com você. Eu queria aproveitar esse assunto de Copa do Brasil para falar especialmente desses 2 jogos finais contra o Atlético Mineiro, né? O Galo mandou um ofício à CBF solicitando jogo limpo, falando sobre arbitragem, inclusive dando a ideia do VAR semiautomático, onde a CBF já disse que não tem tempo hábil para implementar isso. O Flamengo até se mostrou a favor também dessa tecnologia. Eu queria que você falasse do lado do Flamengo, né? O Flamengo também tem uma preocupação específica com a arbitragem? Chegou a conversar algo sobre isso com a CBF? O Flamengo está preocupado com a arbitragem nessa decisão, Braz? Um abraço para você. Um abraço. Eu acho que o que o Flamengo tem que ficar preocupado é exatamente quando essas narrativas começam. Já começou lá do Atlético Mineiro, falando em relação à arbitragem, falando de anos 80. Quando começa essa narrativa, acaba que fica o jogo sendo penalizado, o trio de arbitragem, o VAR, todos chegam nos jogos ainda mais pressionados, então isso nada contribui.
Eu já passei dessa fase de ficar jogando essas conversas fiadas, mas é muito ruim. Agora, essa narrativa do Atlético Mineiro, ela é desde os anos 80. Sempre reclamaram da arbitragem e sempre perderam. Eu espero que continuem perdendo, só isso. Tá Ricardinho. certo. Obrigado, Tatá. Braz, um abraço para você, boa noite. Queria falar um pouco sobre a relação Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, né? Uma relação aí que financeiramente o Flamengo tem colocado, né? Que o Corinthians não conseguiu ainda pagar a compra de 50% do Hugo, goleiro. Queria saber, Braz, se o Corinthians pagou para ele jogar a terceira partida, se esse dinheiro já caiu, se o Corinthians já pagou o Mateuzinho. E como você é um homem que está no futebol e muito bem informado, como é que você enxerga esse Corinthians, que tem dívidas com todo mundo e contrata, vai ao mercado, traz jogadores ganhando salários astronômicos? Como é que o Braz enxerga tudo isso e como é que estão as dívidas Flamengo, Corinthians, ou melhor, Corinthians, Flamengo? De fato, teve uma falta de pagamento de uma parcela do Mateuzinho. Isso aí proporcionou do Flamengo acionar a quem de direito, que era garantidor desse processo. O Flamengo se sente confortável em relação a essa situação. O Flamengo vai receber, até porque as penalidades, as multas são altíssimas, mas ainda estava sendo devedor do Mateuzinho. Quanto ao Hugo, o Flamengo, o Corinthians tem ainda o tempo para exercer a compra. Quando ele se posicionou para exercer, ele entregou as mesmas garantias, empresa garantidora, nada com a empresa para deixar claro, mas é em relação aos valores que o Corinthians ainda deveria ou teria que receber dessa empresa, e o Flamengo se sentiu desconfortável porque esta garantia não cobria essas parcelas. Então, quando aconteceu isso, o Flamengo chegou e o Flamengo entendeu que gostaria de ter outra garantia para que pudesse dar finalização ao contrato. Olha, eu de coração, eu acho que isso aí, o Flamengo não terá grandes problemas em relação a isso. O Flamengo acho que vai receber o dinheiro por completo. O Flamengo está muito bem garantido e em todas as suas posições de documento. Agora, em relação à multa, eles pagaram a primeira, pagaram a segunda e eu ainda não sei se pagaram a terceira. Entendeu? Mas se não pagaram, mas também vão pagar, porque eles não podem ficar inadimplentes para exercer a compra do Hugo. Então, assim, eu acho que isso aí não vai ter grandes problemas. Quanto ao Corinthians ir no mercado para comprar jogadores e na situação que ele está, eu fico numa situação desconfortável em relação a falar isso. Eu não sou vice-presidente de futebol do Corinthians, sou vice-presidente de futebol do Flamengo. Então eu vou ater aos atos e a responsabilidade que o Corinthians tem com o Flamengo. Agora, só para dizer que isso em outros tempos também foram feitos, né? Em outros tempos, né, se a gente fizer um corte de 20 anos, depende do que você for botar no quadro, outros clubes também fizeram isso. Compraram e contrataram o jogador sem ter condição de fazê-lo. Então, eu não estou aqui falando que é certo, que está errado, eu só fico com medo e desconfortável em relação, quando eu falo medo, medo das narrativas que são faladas, pelo menos as que eu estou ouvindo aqui, que esse absurdo ou que isso que está sendo feito, isso foi feito em outros momentos também. Lógico, o futebol brasileiro mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram. Agora, eu mais uma vez, como vice-presidente de futebol, eu me sinto desconfortável em falar desse tema, falar dessas ações do Corinthians. Você é a favor do fair play financeiro no Brasil? Eu sou a favor do fair play financeiro desde que se
faça de uma maneira pausada, de uma maneira equilibrada e que você faça da seguinte maneira: olha, a partir de 2030, 2029, 2028, sei lá qual é a data, você vai começar a implantar devagar e sistematicamente para que, num determinado ano, aí sim se tenha como nos grandes mercados europeus. Eu acho que de um ano para o outro, a gente chegar e querer fazer essas mudanças, eu acho que não é boa para o futebol, não é boa para o mercado e, enfim, eu acho que isso aí tem que ser posto de uma maneira pausada e equilibrada, porque para fazer a cobrança do fair play financeiro com excelência, isso aí é muito rigoroso e eu não sei se isso terá um rigor que tenha que ter pelo tema, logo se você fizer de um ano para o outro. Eu acho que isso aí tem que ser feito de uma maneira pausada e implementada em parte, em processos que não se tenham dúvida de como é que vai ser feito isso. Então eu acho que deveria aí pegar uns 2 anos para frente aí e aí sim começar esse processo aí. Isso não quer dizer que não se tenha que começar os estudos, que eu sei que já tem da CBF. Eu acho que tem que ser... os clubes têm que participar também desse processo, não podem ser só as mãos de qualquer entidade. Eu acho que esse processo tem que ser um pouco mais amplo. Mas, infelizmente, quando a gente coloca tudo com amplitude aqui no futebol... Bora de notícia exclusiva, quero contar que Arthur, atacante revelado no Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, foi sugerido nos últimos dias para Cruzeiro e Flamengo. A avaliação dos representantes do atleta é de que o Arthur caberia nesses 2 times e a fase não muito boa no Zenit poderia justificar uma saída. Vale a lembrança de que o Zenit desembolsou 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus no início desse ano para contratar o então atacante do Palmeiras. Nos 6 primeiros meses, o Arthur somou 16 jogos com 3 gols. Na atual temporada são 14 jogos, 3 gols e 5 assistências, mas nos últimos 10 jogos a coisa não tem funcionado muito bem. Em 4 dessas partidas ele nem saiu do banco de reservas. Só foi titular 3 vezes na Taça da Rússia, um torneio menos importante para o Zenit, e é nesse contexto que existiria a possibilidade de saída do atleta, contrato longo até 2027, mas o seu valor de mercado caiu para algo na casa dos 10 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do Cruzeiro e uma do Flamengo. A pessoa do Cruzeiro disse, abre aspas, esse atleta foi oferecido, nada, fecha aspas. No Flamengo, posso contar que o nome do Arthur agrada. O De La Cruz, com uma grave lesão muscular, novamente vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz sendo primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto,
Porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza, qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Peñarol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Rubro-Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui. Estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele. Perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok. Está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Sport, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol, obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Nesse contexto, eu não sou a favor dessa confraternização. Para mim, só mostra a falta de pulso firme do Departamento de Futebol do Flamengo. Leia-se Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Ai, Veni, você é muito rígido. Ai, Veni, você é muito chato. Beleza, pode ser. Você pode achar isso. Mas sim. Nação rubro-negra, vocês já pensaram Arthur e Antony no Flamengo? Na próxima temporada é o Flamengo abrindo os cofres, Felipe Luiz vai rir de orelha a orelha, né? São reforços que abalam o Brasil. Vocês sabem disso. Jogadores como o calibre de Antony e de Arthur chegam para ser titular, chegam para jogar o fino da bola, né? São 2 caras assim que dispensam comentários, Eu sou fã dos 2. Eu acho que eles cairiam com uma luva no Flamengo e vamos torcer para que tanto os 2 possam chegar no Mengão e possam jogar o fino da bola, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Vocês aprovam essas contratações? O que vocês acham? Eles chegam para ser titular do Mengão, chegam para vestir o manto sagrado, para honrar o manto sagrado e falar, estamos aqui, vamos resolver todos os problemas ofensivos do Flamengo. O que vocês acham, nação rubro-negra?
que vocês acham? Eu aprovo embaixo, eu assino embaixo. Eu acho que esses dois jogadores têm que chegar e tem que ser titular do Flamengo, porque futebol todos nós sabemos que ele tem. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Lembrando que a qualquer hora estarei de volta. Então se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.